Muitas máquinas, muitos movimentos na mecânica podem ser analisados como um movimento bidimensional, um movimento no plano. Além disso, a gente pode considerar que as peças, nessa análise de movimento, elas não se deformam. Portanto, a gente estuda muitos mecanismos, muitas relações de velocidade, aceleração, em algumas máquinas e alguns mecanismos, considerando o movimento no plano e ainda de corpo rígido. Então, o que nós vamos estudar hoje é a cinemática no plano do corpo rígido, ou seja, o estudo do movimento bidimensional, que acontece em duas dimensões, no plano de peças que não se deformam em corpo rígido. Então, nós vamos principalmente trabalhar com rotação, né? Um sistema em rotação, e somar essa rotação também com o movimento de translação. Então, cinemática, corpo rígido. Isso ainda no plano. Então, quem está estudando também pelos livros, a nossa preferência do livro do Liber é o capítulo 16. Então, vamos lá. Primeiro, nós precisamos estudar os tipos de movimento. Claro que a gente já ouviu falar de rotação, de translação, principalmente quando a gente estudou os movimentos da Terra, né? A Terra tem dois principais movimentos: o movimento de rotação no seu eixo próprio, né? Que traz para nós a diferença entre o dia e a noite, e o movimento de translação, que é em torno do Sol, que resulta em as estações do ano, as mudanças que ocorrem durante o ano. Existem mais movimentos associados à questão da Terra, dependendo do eixo que ela gira, né? Pelo menos a gente pode citar mais dois movimentos, que é o de precessão e de nutação, que a Terra apresenta. São movimentos que aí a gente pode analisar para um sistema de três eixos, né? Quando a gente tem um movimento tridimensional acontecendo. Então tem lá o movimento de rotação própria, precessão, nutação, enfim, outros tipos de movimento, ou pelo menos o nome desses movimentos de acordo com que eixo que ele está girando, né? Mas no movimento plano, a gente sempre considera apenas um eixo de rotação, que é o eixo perpendicular ao plano. Geralmente esse eixo perpendicular ao plano está na direção Z. Então a gente considera o X e o Y no plano e perpendicular ao plano na direção Z. A regra da mão direita é válida, a gente já estudou ela lá no produto vetorial, e a gente também utiliza ela muito aqui, tanto para o cálculo do produto vetorial, quanto para a determinação do sentido de giro, se é positivo ou se é negativo, né? Então, o dedo polegar sempre de acordo com o eixo de rotação da peça ou da máquina. O primeiro movimento, então, que a gente estabelece aqui é o movimento de translação. Embora a gente já tenha noção do que se refere, né, ao movimento de translação, na verdade o movimento de translação ele pode ser retilíneo. Veja, por exemplo, a gente já ouviu falar de translação da Terra em torno do Sol, mas não é um movimento retilíneo, né? É um movimento curvilíneo. Faz aqui uma elipse, né? A trajetória da Terra em torno do Sol. Movimento que é de translação, traçando uma trajetória de forma curvilínea. Movimento retilíneo ou curvilíneo, né? O retilíneo é um movimento, né, uma mudança de posição Então, a translação
relação à mudança de posição, né, em relação ao referencial, aqui formando uma trajetória reta. E aqui no movimento curvilíneo, uma mudança de posição em relação ao referencial, né, numa trajetória curva. Fácil até agora, certo? Mas aí existe a rotação. Então, uma peça, um corpo, né, uma peça dentro de uma máquina pode ter um movimento de translação. Essa translação pode ser retilínea, pode ser curvilínea, ou ela pode apresentar um movimento de rotação. Então, seriam esses movimentos que uma peça pode apresentar, e é esses movimentos que a gente analisa aí no estudo da dinâmica. A rotação, ela é definida aqui, principalmente, não por causa de uma mudança de posição, uma mudança de orientação. Certo? Então, mudança de orientação, mudança da direção, mudança ou variação do ângulo, né? Uma posição angular, né? Mudança da posição angular. Aí sim ela tem rotação. Então percebam que o próprio movimento da Terra, né, ou de rotação, existe uma variação da direção. Sim, a gente consegue observar essa variação de direção. Nós que estamos aqui, né, na Terra, não estamos lá no espaço, a gente consegue observar essa variação devido à rotação da Terra por conta do movimento aparente do Sol, né? Então, como a gente percebe que o Sol está tendo um movimento, né, durante a manhã, meio-dia e a noite, é porque a Terra está tendo essa variação de direção, né? Então, o vetor de direção, para quem está na superfície da Terra, ele vai apontando para outras direções, certo? Então aí, rotação. E no caso do movimento ângulo da Terra em relação ao Sol, né, ela muda de posição em relação ao Sol, sim, mas sem mudar a sua direção, a princípio considerando só movimento de translação. Então é movimento de translação, porque ela não varia a sua direção em relação ao Sol. E aí conta mais o movimento de rotação. A gente pode analisar isso, por exemplo, aqui com um livro, né, ou uma peça qualquer. No momento em que esse livro se desloca da direita para a esquerda, né, de cima para baixo, de forma oblíqua, né, ele está mudando a sua posição. E a gente percebe que essa posição, então, essa mudança de posição forma uma linha reta, né? Então ele está tendo uma translação retilínea. Esse é o movimento de translação retilínea. Agora, que tipo de movimento ele está fazendo aqui? Agora, muitos dirão que ele está tendo um movimento de rotação por alguns conceitos que a gente tem de rotação. Embora os meus braços estão rotacionando, certo? O livro não está rotacionando. O livro está tendo uma translação cuja trajetória dele, né, forma uma espécie de uma circunferência, de uma elipse, certo? Podemos dizer então que é uma trajetória curvilínea. Então esse livro está transladando numa trajetória curvilínea. Ele não está rotacionando. Por que ele não está rotacionando? Porque ele não muda de direção. Veja que é fácil de fazer a leitura, né, dinâmica aqui. Está sempre na horizontal. Ou o livro está sempre nessa mesma posição vertical. Então, aonde eu paro com o livro aqui, ele está sempre, a leitura, né, a escrita está sempre na horizontal, ou seja, não mudou a sua direção. Agora, né, isso aqui, sim,
é rotação. Veja que ele está de forma vertical, agora ele está na forma oblíqua, forma horizontal. Isso sim é rotação. Então, porque ele está variando a sua direção. Uma hora ele está vertical, uma hora ele está horizontal, um pouco está inclinado. Isso aqui é rotação. Então, rotação é variação da posição do ar, variação da direção. Se não há variação na direção, é uma translação, e aí a gente analisa se essa translação ela é retilínea ou curvilínea. Então é muito importante a gente já considerar esses tipos de movimento agora aí nas nossas análises, né, nas nossas peças. E a gente sempre vai compor, né? A gente vai pensar que o sistema tem esses dois movimentos, a princípio de translação e rotação, sempre compondo na hora de fazer o cálculo. Vai se somar a rotação mais a translação. Em alguns momentos a translação pode ser nula, só tem rotação, em outros movimentos, em algumas outras situações só tem a translação e não tem a rotação. E tem sistemas que apresentam os dois juntos, translação mais rotação. Já adiantando, esse sistema ele tem como nome, né, a translação um movimento complexo, um movimento no plano, quando apresenta translação mais rotação. Essas peças que apresentam movimento de translação mais de rotação, elas são chamadas de bielas. Então, por exemplo, o mecanismo mais comum que a gente conhece da mecânica, ou vai conhecer ainda, né, é o sistema de pistão, né, do motor a combustão. Né? Então, isso aqui é um pistão, está lá na câmara de combustão do motor a combustão. Aqui acontece a combustão impulsionando, né, o pistão para cima ou para baixo, né? Muitos sistemas têm o virabrequim na posição inferior, e aqui acontece a combustão aqui na parte de cima, onde é injetado a mistura, né? Combustível mais o ar, e aí pela combustão esse pistão é jogado para baixo, e aí nós temos a biela, né? Essa peça aqui é a biela. Por quê? Porque a biela vai ter um movimento de translação, ela vai subir e descer conforme o pistão. E ainda aqui, né, ela está ligada ao eixo árvore, que é o virabiquim, que a gente vai conhecer que a biela ela está ligada aqui. Então, ela faz a biela se movimentar, girar em rotação, né, em rotação pura. Mas a biela, além de subir e descer em translação, ela vai girar também um pouquinho. Ela gira, ela muda de orientação, ela faz esse movimento, tá? Então, além de subir e descer, ela também compõe um movimento de rotação. Então, por isso que ela é chamada de biela. Nós vamos ver o exemplo agora, no caso do vídeo. Nós podemos analisar os tipos de movimento considerando, pelo menos aqui, dois tipos de peça. Aqui uma haste pinada e aqui uma espécie de polia, uma roda também pinada, podendo rotacionar em torno desse ponto. Então, quando rotaciona em torno de um ponto e esse ponto é fixo, a gente diz que é rotação em torno de um ponto fixo. Então, muitas das peças rotacionam em torno de um ponto fixo a partir de um eixo, a partir de uma bucha de articulação, a partir de um rolamento, a partir de um sistema que permite rotação, né, de uma junta de rotação aqui nessa articulação. Aqui na parte superior nós vamos ver uma outra forma de junção, né, um furo, tanto na haste quanto na polia, aonde nós vamos unir aqui com um elemento formando uma ligação entre essas duas peças. É importante a gente mencionar aqui que essas duas peças elas possuem a mesma dimensão em termos de raio, e isso vai resultar num tipo de movimento bem específico dessa peça que nós vamos utilizar aqui na ligação entre essas duas peças. Então, sempre quando nós tivermos duas peças de mesmo raio e que esse raio a princípio, né, é paralelo, os dois aqui, então unindo esse ponto inferior com o ponto superior e aqui unindo o ponto superior com o inferior, né, formando uma linha
de centro entre esses dois furos, de forma vertical e paralela e com a mesma dimensão de raio, né, nós vamos ter o elemento que faz a ligação dessas duas peças vai apresentar uma translação, e essa translação curvilínea. Embora a gente vai observar depois na simulação, na animação desse movimento, que aparentemente parece que essa barra está rotacionando ao longo de sua trajetória, como a gente já definiu, rotação é mudança de orientação, mudança de direção. Nós vamos perceber que essa barra em marrom, chamada de biela, pois tem uma translação, essa biela, na verdade, ela vai apenas apresentar a translação curvilínea porque ela vai ficar sempre na horizontal. Então, é uma característica muito interessante dos mecanismos que quando nós temos duas manivelas, né? No caso, todo o elemento em rotação em torno de um ponto fixo usado para transmitir um movimento é chamado de manivela. Então, quando nós tivermos duas manivelas acionando uma peça, essas duas manivelas elas são paralelas e de mesmo raio em rotação em torno de um ponto fixo, o elemento que liga essas duas manivelas vai apresentar sempre essa translação curvilínea, ou seja, não vai rotacionar. E existem muitas aplicações para esse sistema, tá? Inúmeras aplicações para esse tipo de sistema. Então, sempre quando a gente não quer que varie a direção, que algo não rotacione, mas que seja posicionado de um lado para o outro, sem vincular uma rotação, podemos criar esse tipo de mecanismo. Então, na disciplina de mecanismo é trabalhado aí alguns exemplos de aplicação desse mecanismo. Continuando a construção do nosso mecanismo, nós podemos ter os elementos na indústria, nas máquinas, que apresentam apenas translação retilínea. Né? Um vai e vem aqui de translação horizontal, pode ser vertical, pode ser de forma inclinada, mas aqui é um pistão sendo guiado por essas duas restrições, ou no caso aqui um cilindro. Unindo essa manivela com esse pistão, né, entre o centro, nós vamos ter uma biela. Essa biela de cor vermelha, já unindo então um elemento que está em rotação e outro em translação, vai apresentar um movimento plano geral, ou seja, ela vai transladar, como a gente viu anteriormente no exemplo da biela e manivela do motor a combustão, ela vai transladar para frente e para trás aqui, direita e esquerda, e também ela vai mudar a sua direção, ela vai oscilar, né, em torno de uma posição, variando a sua direção. Então ela vai ter rotação e mais translação. Então esse movimento que possui translação mais rotação é chamado de movimento complexo ou movimento plano geral. Então aqui nós temos a simulação do movimento, veja, a manivela em forma de polia girando em torno de um ponto fixo, a haste aqui também rotacionando em torno de um ponto fixo, a biela que une a polia e a haste, essa laranja, apresentando translação curvilínea, uma vez que ela muda de posição, mas não muda a sua orientação, e o centro de gravidade dela, ou as extremidades, formam uma trajetória curvilínea, então translação curvilínea. Veja que ela permanece sempre na horizontal, ela não varia a sua direção, sempre na horizontal, essa peça laranja aqui, amarelo queimado, né? No caso, o cilindro se movimentando para a esquerda e para a direita em translação, mudando a sua posição de forma retilínea, translação retilínea. E a biela, então essa em vermelho, tendo uma translação e também mudando a sua direção. Ela um pouco está inclinada, um pouco ela está na horizontal, né? E ela também inverte o seu sentido de giro. Portanto, essa peça em vermelho, chamada de biela, apresenta um movimento complexo plano geral, que é translação mais rotação. A rotação em torno de um ponto fixo, né, a partir de um ponto P, ela pode ser definida como a variação da posição angular. Então, inicialmente nós temos
a definição da posição angular desse ponto que está presente nesse disco, dado de uma referência fixa até a variação desse ângulo do raio R, né? Então, θ define a posição angular. Esse ponto pode mudar de posição e aí atingir uma nova posição. Essa nova posição representa uma variação angular da posição anterior. Essa variação angular, ou variação da posição angular, dada por dθ. Isso acontece em função do tempo, então nós vamos ter uma variação da posição angular em termos do tempo, ou uma taxa temporal de variação na posição angular, determinado pela derivada de θ sobre dt, que aí a gente determina então a velocidade angular, representada pela letra ômega. No caso de uma variação dessa velocidade angular, a taxa de variação da velocidade angular é dada pela derivada da velocidade angular em relação ao tempo. A gente também utiliza a letra alfa para representar a aceleração angular em radianos por segundo ao quadrado. Fazendo uma revisão e uma analogia das equações cinemáticas determinadas para a translação, nós também podemos definir as equações da mesma forma, no caso de translação, para a questão de velocidade angular, só mudando o que é velocidade linear para a velocidade angular, o que é aceleração linear para a aceleração angular. Então, inicialmente nós tínhamos uma equação da velocidade angular em função do tempo, que era a velocidade igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Agora nós também podemos escrever que a velocidade angular é igual à velocidade angular inicial mais a aceleração angular, no caso constante, vezes o tempo. A posição angular em função do tempo pode ser determinada a partir de uma posição angular final igual à posição angular inicial mais a velocidade angular inicial vezes o tempo mais 1/2 da aceleração angular vezes o tempo ao quadrado. É possível determinar também a velocidade angular em função da posição e aceleração a partir da velocidade angular ao quadrado é igual a velocidade angular inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração angular vezes a variação da posição angular. A velocidade, ela pode ser determinada de forma escalar, velocidade igual a velocidade angular vezes o raio, lembrando que a velocidade sempre é tangente à trajetória, então pode ser definida a partir dessa equação escalar, velocidade igual a velocidade angular vezes o raio. É muito importante a gente manter claro a diferença entre a velocidade linear e a velocidade angular. A velocidade linear é dado em metro por segundo. A velocidade angular é dado em radianos por segundo. Isso ajuda a gente a diferenciar os termos. Essa equação de forma escalar também pode ser escrita vetorialmente, uma vez que a velocidade ela é tangente à trajetória perpendicular ao raio e o vetor de rotação, ômega, é sempre representado também perpendicular no caso da análise do plano. É um vetor que é o eixo desse disco que passa pelo ponto O. Portanto, nós podemos usar o produto vetorial para estabelecer a velocidade angular ou a velocidade linear. Então, uma velocidade de forma vetorial pode ser determinada a partir da velocidade vetor igual ao produto vetorial entre a velocidade angular produto com o raio, produto vetorial com o raio da posição. A direção da velocidade é sempre tangente à trajetória. É importante lembrar que essa equação ela não é comutativa, ou seja, o produto vetorial tem essa característica, pois se a gente inverter aqui, fazer o produto vetorial entre raio e a velocidade, vai dar um sinal oposto. Então, segue essa regra, a regra da mão direita, na formação aqui da equação para o cálculo da velocidade. Então, a velocidade no produto vetorial é sempre ômega produto com raio, e não ao contrário. No caso da aceleração de um ponto onde gira em torno de um ponto fixo O, geralmente nas peças nós precisamos conhecer a velocidade tangencial, a velocidade na superfície,
Por exemplo, na transmissão de movimento entre duas engrenagens, a velocidade que está num dente da engrenagem aqui na superfície vai ser passado para outro dente da outra engrenagem, fazendo a transmissão de movimento, tanto a velocidade quanto a aceleração. Então é importante se conhecer a velocidade e a aceleração que estão presentes muitas vezes na superfície dos discos, né, distanciado a um raio R do ponto O. No caso da aceleração, nós temos a componente de aceleração tangencial nesse ponto e a componente de aceleração normal nesse ponto. O módulo da aceleração aqui. Vetorialmente, né, conhecendo a equação do produto vetorial, né, que determina a velocidade, nós podemos calcular a aceleração também de forma vetorial, aonde nós vamos derivar a equação da velocidade em função do tempo. Como a gente definiu no slide anterior, a velocidade é o produto vetorial entre a velocidade angular, vetor, produto vetorial com o raio, posição. Então, primeiramente, a gente faz a derivada de ômega em função do tempo, produto com o raio, e depois se faz a derivada do raio pelo tempo, produto com ômega, que está aqui expressa as duas equações. Primeiro a derivada temporal da velocidade angular, vetor, e depois a derivada do raio de posição em função do tempo, né? Produto com ômega. A derivada da velocidade angular com o tempo é a própria aceleração angular vetor, produto vetorial com o raio posição. A derivada do vetor posição RP em função do tempo é a própria velocidade. E a velocidade a gente sabe que é determinada por ômega, produto de raio, posição. Produto com o próprio ômega. Então, a aceleração vetorialmente é determinada por aceleração angular, produto vetorial com o raio, mais a velocidade angular, produto vetorial com a velocidade angular, produto vetorial com o raio. Aqui estão determinadas as duas componentes de aceleração. Esse primeiro termo aqui é a aceleração tangencial e esse segundo termo aqui é a aceleração normal. A velocidade angular produto com a própria velocidade angular produto com o raio P vai poder ser expresso a partir da componente ômega ao quadrado R negativo. Então, dá para se provar matematicamente que esse produto de ômega, produto com o raio P, vai resultar em ômega ao quadrado R negativo na equação. Então, a equação também pode ser escrita por aceleração vetorial é igual a aceleração alfa, vetor, produto vetorial com o raio posição, menos ômega ao quadrado R. Na forma escalar, a gente sabe que a aceleração tangencial é calculada por aceleração angular alfa vezes o raio, e a aceleração normal é calculada por ômega ao quadrado R, aqui é a N, né? Ômega ao quadrado R, velocidade angular ao quadrado vezes R. Lembrando que a aceleração normal sempre aponta para o centro da circunferência, para o centro da curva, no caso aqui o centro do disco.